Glória a Deus. Aí, maravilha. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé aí, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Quem encontrou, diga amém. Apocalipse 3, 7 e 8 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto o que é santo, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pai, eu te dou graças nesta manhã que temos mais uma vez, Pai, o privilégio e a honra de estar diante da tua palavra, Deus. A tua palavra, Senhor, é profunda, a tua palavra é grande, a tua palavra, Deus, tem poder de transformar, Senhor, os nossos dias, transformar os nossos ânimos, Pai. Tem o poder, Pai, de transformar a nossa expectativa. Ainda que tudo pareça contrário, Pai, a tua palavra vem, Pai, e nos anima a crer que tudo é possível que crer. Por isso, nesta manhã, eu te dou toda a liberdade, Pai. Usa deste altar, usa, Senhor, da minha vida, fala com a tua igreja, Deus. E mostra que, entre tantas dificuldades, o Senhor é o Deus que nos ama incondicionalmente. E está pronto, Pai, para mudar a nossa história. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Texto muito conhecido esse, né? E muito interessante essa frase que a gente vê aqui, olha. Você tem pouca força. Amém? Quem aqui também acha que tem pouca força? Amém. Glória a Deus, né? De que força nós estamos falando? Né? Você acha que Deus aqui está falando de qual força? Força física? Muito obrigado, Laurinha. Força física? Não, não é força física, não é força bruta, né? É uma força de poder viver nesse mundo. Amém? É difícil pra caramba a gente viver nesse mundo tenebroso, onde um engole o outro, né? As pessoas que têm mais poder pisam nas que têm menos poder. Então aqui a gente vê algo muito direcionado, eu vejo algo muito direcionado ao que nós estamos vivendo, né? É muito interessante porque a gente vendo aqui o texto, a gente tem a impressão nítida, né, de que Filadélfia talvez fosse uma igreja formada, né, por muitos pobres, muitas pessoas sem poder aquisitivo, não é verdade? Porque é assim que funciona, né? Quanto mais o povo é abençoado, mais a igreja é abençoada, e por aí vai. Então eu vejo aqui que talvez fosse uma igreja passando por um momento difícil, um perrengue danado, uma tribulação, né? E para que não dizer, né, que talvez fosse uma igreja sendo muito perseguida, porque normalmente é isso que acontece com as igrejas que são sérias, sim ou não? Toda igreja séria é uma igreja perseguida, porque é a prova de que nós estamos falando a verdade. O mundo não aceita a verdade, sim ou não? Não é verdade? Quantas vezes, né, nós já passamos por perseguições? Meu Deus, eu falo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque se não fosse Deus na nossa vida, né, nós não estaríamos aqui mais. Mas olha só, esse texto de Apocalipse, ele entra em confronto direto, se nós compararmos com o que foi dito, por exemplo, a igreja de Laodiceia. Nós estamos vendo aqui o que Jesus falou para Filadélfia, certo? Olha só, eu vou repetir aqui, olha, versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Então guarda aqui o que ele falou para Filadélfia. Agora olha o que Jesus, o mesmo Jesus fala mais para frente, para Laodiceia. Ó, Apocalipse 3, do 15 ao 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes,
rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Amém? Olha que conflito que tem entre duas cartas. Uma carta escrita para Filadélfia, igreja pobrezinha, e uma carta escrita para Laodiceia, uma igreja extremamente rica. Então, eu fico impressionado com o que Jesus fala aqui para Filadélfia. Olha, eu sei que você tem pouca força. Talvez você viva humilhado, talvez você viva envergonhado na sua pouca força. Amém, igreja? Mas, presta muita atenção. Jesus, ele fala, por não negaste a minha palavra, não terem negado a minha palavra, por causa disso, eu tenho posto uma porta aberta sobre a tua vida. Aleluia. Amém, queridos? Então, vamos trazer para a nossa vida tudo isso daqui, né? Claro que isso aqui é Apocalipse, são as 7 cartas, as 7 igrejas e tal, mas vamos trazendo para a nossa realidade, porque a Bíblia tem esse propósito, de trazer a palavra de Deus até você. Amém? Em qual das igrejas nós estaríamos convivendo, né? Qual seria a nossa condição? Será que nós somos a igreja de Filadélfia, que passa por perseguições, por lutas, por tribulações, mas ainda estamos de pé? Ou será que nós somos como a igreja da Laodiceia, né? Que nós temos já tudo e o dinheiro nos garante. Então presta muita atenção, porque eu não sei se você precisa, mas eu preciso de uma porta aberta por Deus. Amém? Quem precisa de uma porta aberta por Deus aqui nessa manhã? Amém? Então, glória a Deus. Eu quero que você entenda, né, em nome de Jesus, que o nosso Deus, o meu seu Deus, ele não segue aos padrões humanos, a lógica humana. Nós temos uma maneira de enxergar as coisas. E quando a gente vê, por exemplo, essas grandes igrejas, igreja muito grande, muito rica, muito cheia de pessoas, você fala assim, meu Deus, é lá que está Deus. É ou não é? A gente já olha e já fala, por que aquela igreja é tão rica e aquela é tão pobre? Então, a gente já leva tudo para a nossa ótica, para o nosso modo de ver as coisas, e a gente acha que a bênção de Deus está traduzida na quantidade de recursos que nós acumulamos, né? Mas não é bem assim. Deus, ele tem uma outra ótica, ele vê as coisas diferentes, ele vê as coisas de um jeito que o homem não vê. Eu me lembro muito bem que eu não tinha tido ainda um contato com a presença de Deus, né? Eu já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu já tinha orado, já tinha sentido um calorzinho quando eu orava, mas nunca tinha sentido aquela coisa, aquela presença, aquela resposta de Deus. No comecinho da minha jornada, eu fui convidado para uma vigília que tinha na igreja de Mauá, né? Era antes de ser agora, onde é essa igreja agora, era uma igrejinha bem pequenininha, numa rua sem saída, que era mato de todo lado. E eu falei, meu Deus, era uma igrejinha que cabia acho que 20 pessoas, 25. Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Pensei onde eu vim parar. E quando começou aquela vigília, eu lembro que nesse dia, a Nancy, a minha esposa Nancy, ela estava com um terçol no olho. Era terçol, né, amor? Um terçol no olho. O olho dela estava assim, muito, muito inchado, cheio de negócio escorrendo assim. Estava feio o negócio, muito feio. O olho dela estava fechado. E ela parecia assim, parecia que ela só tinha um olho, sabe? O outro olho estava fechado e inchado assim, escorria o negócio. Eu falei, meu Deus. E nós fomos no médico e tentou um monte de remédio e nada dava certo, né? Quanto mais remédio ela passava, menos funcionava. E nesse dia então eu deixei ela em casa, falei, amor, eu vou lá na vigília, me chamaram para ir, eu vou. Eu não sei nem o que é vigília, mas eu vou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu não sei nem o que é isso, mas eu vou. E cheguei lá. Quando eu cheguei lá naquela igrejinha, numa rua sem saída, era só matagal de todos os lados, lá nos Cafundal de Mauá. Falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas beleza, era tempo de frio, estava muito frio, todo mundo de blusa. E nós entramos, eu fiquei mais ou menos na metade da igreja assim, e todo mundo foi entrando e foi enchendo a igreja. Eu falei, nossa, meu. E aí começou, oração, louvor, palavra, oração, louvor, palavra. E daqui a pouco, quando passou um pouquinho da meia-noite, eu comecei a ouvir de trás para frente assim, começou a essência de Deus, a glória de Deus encheu aquele lugar. E eu senti como se fosse uma onda
vindo de trás para frente. Todo mundo começou a falar em língua, e era blusa para um lado, blusa para o outro, porque o fogo encheu aquele lugar. E daqui a pouco eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui na minha. E eu não entendia nada, mas quando chegou na minha fileira, minhas pernas começaram a tremer, e eu ficava assim, com as pernas tremendo, sem saber o que estava acontecendo. Amém? E foi aquela coisa, eu fiquei assim, extasiado. Eu falei, o que é isso? O que é isso? O que é isso, Deus? E todo mundo falando em língua e tal. E de repente, se não me engano, foi a pastora Luzia que falou assim, olha, Deus está aqui agora, está falando, se você precisa de um milagre, pede para Ele agora. Eu na hora eu falei, Deus, se o Senhor está aqui, o Senhor sabe, a Nancy está na minha casa, ela precisa de uma cura. Ela precisa de uma cura, o Senhor viu como está o olho dela. E foi isso. Isso era mais ou menos 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Aí quando acabou a vigília, aí uma irmã chegou e me falou assim, olha, Deus mandou falar para você que o anjo foi lá na tua casa. Eu falei, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu peguei, cheguei em casa, na volta o carro quebrou, o carro do meu amigo quebrou. Eu sei que cheguei em casa umas 4 horas da manhã. Era mais ou menos 1h30. Amém? Quando eu cheguei em casa, eu moro no sobrado. Eu entrei, abri a porta, né? Entrei devagarzinho, subi na escada, acendi a luz da escada, né? Para subir. Quando eu acendi a luz, a Nancy acordou e falou, onde você vai? Eu falei, não, eu estou chegando agora. Ela falou, não, você chegou 1h30 da manhã. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, eu não. Ela falou, chegou, eu vi a luz da escada acendendo. Eu falei, e daí? Ela falou, depois eu dormi. Eu falei, como é que está seu olho? Ela falou, nossa, parou de latejar. Aí eu falei assim, não foi eu que vim aqui, quem veio aqui, você não viu a luz acendendo, você viu a glória de Deus, você viu o anjo do Senhor entrando nesse lugar. Quem está entendendo? 1h30 da manhã. Eu cheguei em casa 4 horas. Aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor visitou a minha casa. E quando nós dormimos, quando a gente acordou, depois de 2 dias, o olho dela ficava completamente curado. Quem crê, diga amém. Amém? Queridos, eu quero te falar desse Deus. Eu quero te falar desse Deus que não está em grandes estruturas, não está em lugares. Deus pode estar aqui agora. Amém? Numa reunião, num culto de 15 pessoas, numa célula de 10 e 20 pessoas. É lá que de repente você pode encontrar o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Quem está entendendo? Porque é isso que Deus está falando. Olha, o nosso Deus, Ele não é um Deus condicionado aos nossos padrões. Não sei se você sabe, mas Salomão, quando ele construiu, ele fez o maior templo. O templo perfeito para Deus. Era chão de ouro, era parede de ouro, era tudo. A coisa mais cara e mais rica que tinha na terra estava lá no templo de Salomão. Quem está entendendo? Porque Salomão tinha isso com ele. Ele falou, Deus, o Senhor merece o melhor dessa terra. Amém. Mas depois que ele terminou tudo, ele foi orar. Então Deus falou ao coração dele, quem é o homem? Quem é o homem para construir um lugar para Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Então ali, Salomão vendo que tudo aquilo não tinha necessidade, então ele abre o coração, se rende, e aí fala, Senhor, eu já entendi então que o Senhor abençoe esse lugar, e a glória do Senhor, a nuvem de fumaça, encheu aquele lugar. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que o nosso Deus não vê as coisas assim. A ótica de Deus é diferente. Jesus podia ter sido enviado para qualquer família rica. É ou não é? Se você é Deus, fala para mim, você vai mandar teu filho para onde? Para onde você vai mandar? Vou mandar para... Eu vou escolher o mais rico que tem na terra e vou mandar lá, filho. Você vai comer do bom e do melhor. Mas não, a ótica de Deus é diferente. Tinha tantas famílias ricas, mas Jesus escolheu a riqueza que realmente interessa a Deus. A riqueza de coração daquela mulher chamada Maria. Amém, igreja? E foi lá que Jesus foi enviado. E foi lá que ele nasceu. Ele nasceu filho de um carpinteiro. Ele foi colocado numa manjedoura, porque os hotéis não tinham vagas. Ele nasceu numa manjedoura. Ele foi aquecido pelo hálito dos animais naquela noite fria. Sabe, eu vejo um Jesus que nunca ostentou nada desse mundo, nada. Ele andava e comia da providência de Deus. Ele podia ter entrado em Jerusalém num puro sangue, mas ele entrou num jumentinho. Quem está entendendo o que eu estou falando?
A sua morte foi a mais humilhante que existia. Não tinha uma morte mais humilhante do que ser pendurado numa cruz, no madeiro, ser maldito para exposição vexatória de todo mundo. Então Jesus, ele nunca ostentou nada desse mundo, porque ele só pregava uma coisa: o meu reino não é daqui, o meu reino é no céu. Amém? Então nós precisamos começar a entender, olha, se você visse Jesus naquela cruz, a gente fala muito dos judeus, mas se você visse o Salvador, seu Salvador, naquela cruz, envergonhado, nu, todo rasgado, será que você se renderia a Ele? É fácil a gente olhar para os judeus e falar: os judeus não aceitaram, mas será que eu me renderia? Será que você se renderia a esse Cristo? Esse Cristo humilhado naquela cruz? Você acha loucura daquele soldado zombar dele e falar: se você é mesmo filho de Deus, desce daí e tira a gente também? Você acha loucura? Acho que eu e você também falaríamos a mesma coisa, não é verdade? Então perceba que nós somos movidos pela ótica humana. A gente acha que o que a gente vê é o que é, mas na verdade isso aqui não é nada. Tudo isso aqui é passageiro. Amém, igreja? E o que nós estamos fazendo na nossa vida? Olha a história de Elias em 1 Reis 17:9, né? Elias estava lá na caverna sendo alimentado por corvos. Olha só como Deus, ele age. Deus falou: Elias, fala para Acabe que enquanto você não lançar a palavra, nunca mais vai cair uma gota de chuva nesse lugar. E Elias lança a palavra: olha, enquanto eu não abrir minha boca, não vai chover mais nesse lugar. Assim diz o Senhor. Só que Elias precisava se esconder. Então ele foi para uma caverna e ficou lá sendo alimentado por corvos. De manhã eles traziam carne e pão para ele, e ele bebia água de um ribeiro que tinha ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Quando deu o tempo de Deus, Deus falou: agora você vai ter que voltar, né? Olha só, isso me deixa, eu fico impressionado com a palavra de Deus. Olha, 1 Reis 17:9. Então imagina que Deus chega para você e fala: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que assim diz o Senhor, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém, igreja? O que você ia imaginar? O que você ia imaginar? Se eu estou na caverna aqui comendo carne de primeira e pão e bebendo água, né? Se Deus me sustentou assim, imagina quem é essa viúva. Essa viúva é uma viúva rica, dona da cidade. Sabe, ela não tem herdeiros e ela vai morrer, vai ficar tudo para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando a surpresa de Elias, quando ele chega na cidade, quem era essa viúva? Era a viúva mais pobre da cidade. Sabe, ela fala: eu não tenho nada a não ser um punhado de farinha. Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ah, Jesus, aleluia, aleluia. Você acha que é fácil de verdade seguir a Deus e ser fiel? A gente acha, né? Como é fácil ser fiel, Deus é lindo. A gente fala tudo isso porque a gente está bem, a gente está feliz, Deus tem nos abençoado. Mas e se for para você viver sendo sustentado por a viúva mais pobre da cidade, comendo farinha e com azeite? Amém, igreja? Mas Deus tem um propósito maior. Então Elias, a mulher viu o milagre acontecendo. A farinha não acabava, o azeite não acabava. A prosperidade de Deus está na providência diária. Amém? Quando nós entendemos quem é Deus, nós vivemos da providência diária de Deus, ao pão nosso de cada dia. É claro que nós temos mais, porque Deus é maravilhoso. Ele nos abençoa cada dia com mais e mais coisas. Mas Ele é Deus. E o que mais importa é a nossa salvação. Quem está entendendo? Amém? Olha Mateus capítulo 17, verso 27. Jesus está numa cidade, ele vai entrar em Cafarnaum. Está ele e Pedro. Está Jesus e Pedro. Eles iam entrar em Cafarnaum.
E aí vem um cobrador de impostos, né? E já vai direto em cima de Pedro. Ô Pedro, e aí? Vocês pagam imposto ou não? E aí Pedro não tinha moeda nenhuma, não tinha dinheiro, ele fica triste, ele vai para casa, entra na casa, e Jesus já vai até Pedro, já se antecipa e fala: Pedro, o que você acha? A gente tem que pagar imposto ou não tem? Ele fala: eu acho que não, mas... Aí Jesus falou: mas que não escandalizemos, ó, presta atenção, versículo 27, Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizemos... Isso é maravilhoso, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol. Imagina essa cena, pelo amor de Deus, faz essa cena na tua cabeça. Vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca do peixe, encontrarás um estáter, uma moeda, um dinheiro. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Você está entendendo? O Deus que você serve é um Deus que Ele só quer o teu coração. Você precisa render o coração a Deus. Você precisa guardar a palavra dEle. E não adianta você querer impressionar Deus com as suas finanças, com os seus bens materiais. O que Ele quer é o seu coração. É o que Ele falou aqui para essa igreja estava sofrendo, era uma igreja que estava sofrendo, sabe, Filadélfia, era uma igreja que estava sofrendo, mas o que Deus fala para ele? Olha, eu conheço as tuas obras, não, as suas obras, ele fala assim, olha, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, amém? Eu não sei se você está sofrendo, eu não sei se você está passando por algum momento difícil, porque é assim, nós estamos vivendo um tempo onde tem duas classes de pessoas. Tem uma que está sofrendo com tudo isso que está acontecendo, tem uma que está encontrando dificuldade para realizar coisas, né? E tem uma outra classe que não está sofrendo nada, né? E fala assim, para mim está tudo bem, eu nunca estive tão bem, eu nunca ganhei tanto dinheiro. Mas eu acredito que a nossa realidade é diferente, nós temos que matar um leão por dia, a gente tem que correr atrás, nós temos que trabalhar dobrado muitas vezes, não é? Não é? Nós estamos vivendo, mas estamos trabalhando como nunca. Então eu não estou contente com essa situação, eu vejo pessoas morrendo todos os dias, eu vejo pessoas todos os dias, pega o Covid e vai para o hospital, não volta mais, vai para o hospital fazer um exame e volta com Covid. Meu Deus, o que está acontecendo? Então nós temos que entender que muito maior do que tudo que nós temos, né, para impressionar Deus, é o nosso coração, amém? Você quer impressionar Deus, não é com as suas conquistas, é com o seu coração. O seu coração impressiona Deus. É ou não é? Deus, Ele estava olhando lá do alto, Ele não viu um justo sequer na face da terra, nenhum justo, nenhum. Todos os corações corrompidos, todos os corações estavam nas coisas desse mundo. E Deus decidiu acabar com tudo. Eu vou acabar com tudo porque eu não quero mais esse tipo de pessoas na face da terra. Mas a palavra de Deus diz que Ele olha para uma família, né? Olha para uma família que tinha um coração voltado para Deus, a família de Noé. E por causa de Noé, a população humana não foi exterminada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Deus ia acabar com Sodoma e Gomorra, mas por causa de Ló, né? Deus segurou. Falou assim, Ló, pega tudo que é teu, tua mulher, tuas filhas e sai daí correndo. Não olha para trás, porque eu vou acabar com tudo. Então, Deus se importa com Filadélfia. Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua dor, Deus sabe o que você está passando. Ele não está ignorando você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você tem orado e parece que Deus não está respondendo, mas escuta, acredita, Ele se importa com você, Ele sabe exatamente tudo que você tem passado. Amém? Então, qual é a condição que nós vamos encontrar? Sabe, Jesus mandou uma carta para a igreja de Filadélfia para dizer que sabe o que estão passando. O que será que Jesus escreveria na carta que Ele enviaria para você hoje?
Hã? O que você acha? Você que está em casa aí, se Jesus mandasse uma carta para você hoje, o que será que ele ia escrever nessa carta? Né? Será que ele escrever que, mesmo com pouca força, você guardou a palavra dele, por isso ele vai colocar uma porta aberta diante de você, que ninguém fecha? Ou será que ele vai escrever que com essas tuas obras, que nem és frio nem quente, antes dela fosse frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca? Amém, igreja? Não é muito barulho, não é muito barulho. Não é muita ostentação, não é nada disso. É muita verdade, sabe? Se você crê em Deus, creia com o coração, creia com a verdade. Fala, Deus, eu creio no Senhor com todo o meu coração. Sabe aquele momento que ninguém está vendo, não tem ninguém da igreja por perto e você não é corrompido pelas pessoas? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Você não é corrompido? Isso é crer em Deus, é crer em Deus nos momentos em que, mesmo diante da tua fraqueza, você se mantém fiel à palavra dele. Amém, igreja? É isso que ele está falando aqui, olha, né? Eu conheço as tuas obras. Deus sabe tudo. Tudo que você está passando, tudo que eu estou passando, tudo que nós vivemos, Ele sabe. Seja uma crise na área sentimental que você está passando, Ele sabe. Seja uma crise na área física, Ele sabe. Seja uma crise na área financeira, Ele sabe, Ele sabe. Ele se importa com você, Ele sente as suas dores. E eu quero te dizer que, presta muita atenção nisso. Se você precisa de um milagre, o momento mais oportuno para você viver teu milagre é justamente agora, quando você está na pior fase da tua vida. Amém? Pastor, eu nunca passei por tanta dificuldade, então dá glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, em tudo dá graças. Porque na pior fase da tua vida é o melhor momento para você mostrar para Deus que o teu coração é fiel à palavra dele. Amém? E assim então você vai conseguir ver coisas acontecendo. Coisas acontecendo. Eu vejo esse texto e eu falo, meu Deus, eu faço um retrospecto da minha vida. Quantas vezes eu precisei de um milagre? E sabe quando que o milagre veio? Que eu vivi o meu milagre? Quando na ótica humana não tinha mais condição nenhuma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E não importa qual é a porta que você precisa. A porta que você precisa hoje pode ser uma cura de uma enfermidade. A porta que você precisa hoje pode ser uma libertação de você mesmo. Porque é complicado, o ser humano é complicado. A gente quer muito que Deus faça um milagre, mas a gente não quer se esforçar para que o milagre aconteça. Tem filhos de Deus aí presos em ressentimentos, tem filhos de Deus presos em pornografia, tem filhos de Deus presos em pensamentos malignos, pensamentos do inferno. E talvez nessa manhã o Senhor esteja aqui para te dizer, olha, eu tenho poder para abrir uma porta na tua vida. Que porta? A porta que você precisa. Eu preciso ser liberto, Pai. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Eu preciso ser liberto da minha mania de julgar. Eu preciso ser liberto dos meus pensamentos impuros. Eu preciso ser liberto, sabe, do meu coração, que sempre pende para as coisas que não são de Deus. Então essa vai ser a porta. Qual é a porta que você precisa hoje? Eu preciso de uma porta aberta na minha vida física. Eu preciso de uma cura de uma enfermidade. Hoje, o Senhor está te dizendo que não existe impossível ao que crê. Hoje o Senhor está te dizendo que Ele está sondando o meio do seu coração. E se você entender a necessidade de adorar a Deus, apesar de tudo, apesar de todas as situações, então hoje, Ele está te dizendo, Ele tem uma porta aberta para você que ninguém fecha. Quem está entendendo? Amém? Então acredite nisso, acredite. Viva o melhor momento da sua vida com Deus. Simplesmente acreditando. Não subestime a providência de Deus. Há 15 anos atrás, mais ou menos, eu precisava desesperadamente de um emprego. Eu
eu havia sido demitido da empresa que eu trabalhava e durante 3 anos eu vivi com aquele dinheiro e acabou o dinheiro. Eu falei, Deus, esse ano aqui eu preciso de uma porta. Se o Senhor me abrir uma porta, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Era dezembro, como hoje, dia 31 de dezembro, virada do ano. Naquele tempo a gente fazia vigília. E naquela vigília eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã, dia 1º de janeiro, eu não sei o que vai ser da minha vida. Quem está entendendo? Amém? E quando acabou a vigília, Deus não falou nada comigo. Mas uma pessoa me procurou e falou, você não quer montar uma sociedade comigo, assim, assim e tal? E quando eu fui ver, não era nada do que eu pedia para Deus, nada. Eu pedi uma porta assim, e eu estava vendo uma porta assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu falei, pelo sim, pelo não, vamos. E essa porta que era assim, ela ficou assim. Quem está entendendo? Amém? E durante mais de 15 anos, a gente comeu e bebeu dessa porta, que começou assim, mas que ficou assim, porque Deus está ouvindo o teu clamor. Amém? Você só precisa provar para Ele, através da tribulação, do momento mais difícil, provar que você guardou a palavra. Amém? Não se apoie nas coisas que você tem, porque tudo isso não impressiona a Deus. Amém, queridos? Se apoie nas coisas que você pode oferecer a Deus com o seu coração. Quem diria? Eles tinham, olha isso, gente, eles tinham que pagar o imposto e não tem dinheiro, não tem dinheiro. Vai lá e pesca. O primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele que vai ter uma moeda lá dentro. Meu Deus, o que é isso? Você vê dificuldade para Deus em alguma coisa? Não tem dificuldade nenhuma. A Nancy passou um monte de remédio no olho, tomou um monte de comprimido, tal, nada resolveu. Mas naquela noite, o anjo foi lá e tocou no olho dela e ela foi curada. Amém? Queridos, para Deus nada é impossível. Quem coloca impossível para Deus somos nós. A gente limita o poder de Deus porque a nossa crença, a nossa fé está nas coisas que nós vemos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus está abrindo uma porta para você, se você assim crê. Amém? Quem crê e recebe em nome de Jesus? Pastor, eu creio. Então creia. O Deus que você serve é um Deus que abre madres. Sabe quantas pessoas estéreis, né, receberam a cura? Então tudo parte do teu coração. Se você tiver o coração voltado para Deus, com certeza o Senhor vai se atentar a você. Amém? Para finalizar, olha, tem um texto em Lucas 21, do 1 ao 4. E olhando ele viu os ricos lançarem suas ofertas. Olha só, quem estava olhando? Jesus. Então Jesus está aqui, Jesus pregou, vamos tirar a oferta agora. Aí alguém segura a salva e Jesus está do lado, vendo. Aí vem um rico, ostentando a sua riqueza e põe aquele monte de dinheiro. Vem outro rico ostentando a sua riqueza e põe aquele monte de dinheiro. E Jesus ali olhando e vendo. Certamente esse rico falou assim, agora eu vou impressionar Jesus. Olha só, Jesus, tudo que eu estou colocando aqui. Quem está entendendo? Amém? E viu também uma pobre viúva. Lançaram ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. O que será que Deus está vendo? Quando você oferta, o que você acha que Ele está vendo? Você acha que Ele está vendo a quantidade ou a qualidade? Amém? É a quantidade ou a qualidade? Quando a Bíblia fala assim, olha,
Deus ama quem dá e quem dá com alegria. Isso é qualidade. Amém, igreja? E é isso que Deus está vendo. Como está o teu coração? Tem pessoas que depositam fortunas, mas não se desprenderam ainda de tudo isso. E o que Deus está procurando são corações voltados para Ele. Então, de novo eu pergunto, enquanto você pensa, a gente vai orar, tá bom? Mas o que Deus escreveria para você hoje? O que Ele escreveria? Qual carta Ele escreveria? Será que Deus ele ia falar que está impressionado porque apesar das dificuldades que você tem enfrentado, você tem guardado a palavra dele? Não negaste meu nome? Ou será que ele vai falar, você se julga rico e diz, rico sou, mas é um pobre, cego, desgraçado, olha, miserável e nu? O que será que Deus falaria de mim e de você nessa manhã? Amém? Em nome de Jesus, né? Vamos pensando nisso. Porque nós vamos orar. Amém? E orando, Deus vai falar com você.